mais uma aula de redação e continuando o assunto, né, que a gente vem de aulas anteriores, agora nós estamos falando das competências. Fizemos uma série de aulas sobre a competência 1, agora nós vamos falar da competência 2, a competência 2 da redação. E lembrando, né, a avaliação do Enem, seja na redação ou em qualquer parte da prova, o que a gente avalia é a competência. Se aquela pessoa ao longo da vida escolar atingiu determinada habilidade, determinada competência. Na redação, eu quero que vocês lembrem, eu quero que isso fique muito claro para vocês, que a gente precisa mostrar cinco competências na redação. 5 competências. Se você conseguir mostrar isso ao corretor, a sua nota vai ser muito boa. A sua nota só será ruim quando você pecar em alguma dessas competências. E agora nós estamos falando da competência 2. A gente tentar fazer, vou até já colocar no quadro aqui, tentar fazer de uma maneira bem objetiva para que você consiga anotar direitinho o que precisa, que você consiga terminar esse estudo com o mínimo de dúvida. Na verdade, para você atingir a competência, você não pode ter dúvida. Uma pessoa só é considerada competente em alguma coisa quando ela já faz até de maneira automática. É igual quando você vai dirigir o seu carro, você já entrou num nível de competência tão grande que você automatizou todo o processo. Você não pensa mais na hora de passar a marcha, você não pensa na hora de dar a seta, você não pensa na hora de pisar no acelerador ou trocar ali o pedal da embreagem. Por quê? Porque tudo isso já se tornou uma competência sua, já se tornou uma habilidade. Você adquiriu uma habilidade. Quando isso acontece, é porque você automatizou todo o processo. Então, para também você ter competência em redação, você precisa automatizar cada uma das habilidades, cada um dos processos. E aí, para entender a competência 2, qual que é a competência 2? É aquela que fala a respeito do tema, é quando o corretor vai avaliar, de certa forma ele avalia 3 coisas. Ele avalia o tema, ele avalia se o texto é realmente dissertativo argumentativo e ele avalia o repertório do seu texto. São 3 coisas que o corretor vai estar sempre atento na hora de dar a sua nota. Lembrando que, como todas as outras competências, ela também vale 200. E para ganhar esses 200 pontos, antes de mostrar para vocês a tabela de correção, eu quero que vocês anotem, eu quero que vocês entendam cada um dos termos que se usa na hora de dar a nota. Você precisa ter na ponta da língua, durante o seu treinamento, cada um desses pontos aqui, que é para você não cometer. Cada vez que você tiver dúvida em relação a um desses pontos, você vai cometer o problema. Por exemplo, o tema. O tema é uma coisa... Cláudio, mas quem não sabe o que é um tema? Um tema, para quem ainda tem dúvida, eu espero que ninguém tenha, eu espero que todos estejam muito bem em relação ao tema, mas para quem ainda tem dúvida do que é um tema é uma discussão que é colocada, é um debate que é colocado, é uma abordagem. Na verdade, a gente não trabalha ele de sentido amplo, sempre é uma abordagem temática. Na verdade, o Enem, vestibulares e em prova nenhuma de redação, a gente trabalha com o tema puro. Aquele que você... Eu não vou colocar para você, por exemplo, internet. Eu não vou colocar. Usando como exemplo nessa aula nós vamos usar como exemplo aquele tema de 2018, que é a manipulação do usuário através dos dados da internet. Olha como foi colocada a discussão. Foi colocada realmente uma proposta de debate, uma proposta que permita você ter pontos de vista, você ter tese. O que é a tese? É um ponto de vista, é mais que um ponto de vista. Se a gente parar para analisar mesmo, uma tese é um pouco mais que um ponto de vista, porque um ponto de vista pode ser só uma opinião. Agora a tese, ela é uma opinião, mas com base em um problema que a discussão colocou. Tese é você interpretar um problema que a discussão colocou
e você então usar esse problema interpretado para ser a base do seu texto. E lembrando que no tema você não pode simplesmente pegar só um ponto dele. Um tema às vezes tem um, tem dois, tem três pontos. No caso a manipulação do usuário através dos dados da internet, nós temos no caso a questão da manipulação, nós temos a questão dos dados que circulam na internet e nós temos que esse usuário é ali predisposto a ser manipulado. Então nós tem que contemplar tudo isso? Tem. As consequências disso, as causas desse problema e criarmos o nosso texto em torno disso. Se a pessoa entendeu cada um desses pontos do tema, ele está perfeitamente pronto para planejar o texto. Mas antes de planejar, tem que chegar nesse patamar. O segundo item da segunda competência, o segundo conceito, é a tal da tangência. Tangenciar o tema o tempo todo, né? Corretores, textos da internet, livros, professores na sala de aula falam: o seu texto não ficou muito bom porque você tangenciou o tema. O que seria esse tangenciar? É quando você não fala de todos os pontos que eu citei. Se você fizesse um texto falando só de internet, tangenciou o tema. Se você fizesse um texto falando só dos algoritmos inteligentes, dessa questão dos dados que circulam na internet, essa riqueza de dados, tangenciou o tema, porque você só falou disso. Se você fizesse um texto só falando de manipulação de seres humanos, tangenciou o tema. Você tinha que conseguir interpretar um problema que abarque todos os pontos. Caso contrário, você é esse sujeito que chega perto do tema, você se aproxima, mas você passa só raspando a discussão. Você não chega a abarcar a discussão, você não engloba a discussão. O texto dissertativo argumentativo é outro conceito muito importante, porque o texto não é meramente dissertativo. Um texto meramente dissertativo, ele pode inclusive ser um texto que apenas expõe o tema. Quando você lê um texto expositivo, ele pode ser também um texto dissertativo, mas ele não é argumentativo. Para ser considerado argumentativo, deve haver no texto uma luta do escritor para convencer quem está lendo do ponto de vista dele, da tese dele. Lembra, você vai interpretar um problema que vai ser colocado em forma de tese e a sua missão ao longo do texto é lutar para mostrar as causas disso, as consequências e você fazer o leitor entender que a maneira que você está colocando, ela é a mais convincente. Se não houver esse entendimento do corretor, que você está lutando por essa ideia ao longo do texto, com exemplos, com frases, com contextualização histórica, com raciocínio lógico, se não houver isso, o seu texto não é dissertativo e argumentativo. Então é muito importante entender isso. O seu texto deve ser colocado de forma que você esteja lutando. Tudo que você usar no texto é para servir de base para isso que você quer provar. Deve ter um objetivo por trás do que você está fazendo. Outros tipos textuais. A questão de outros tipos textuais é muito importante nessa competência, porque às vezes para provar um ponto de vista, eu posso usar um pedacinho de narrativa. Eu posso usar, para provar o meu ponto de vista, eu posso usar uma descrição. Eu posso contextualizar outros tipos de texto com a finalidade de provar o que eu quero. Se isso acontece desta forma, está perfeito. Agora, se o seu texto sai da linha dissertativa e começa a ser narrativo, longos pedaços narrativos, longos pedaços descritivos, aí o seu texto está com um problema muito sério nessa competência. Então, muito cuidado com outros tipos de texto. Use, mas use realmente com objetivo, para provar alguma coisa. Se você viu que você está colocando aquilo e não está provando nada, não está defendendo nada ali, não está exemplificando nada,
Então está errado. Vai perder nota preciosa. Daqui um pouquinho eu mostro a tabela e você vai entender o que é essa perda de nota. Partes embrionárias no texto. É muito importante entender nessa competência também que o seu texto não pode ter partes embrionárias. O que seria uma parte embrionária? Um texto dissertativo, ele é composto de 3 partes. Ele tem a introdução, ele tem o desenvolvimento e ele tem a conclusão. Se uma dessas 3 partes não se completa, a introdução está muito curtinha, a conclusão ela não traz a solução, não traz o agente, não fala por que aquele projeto vai ser feito, nem como que isso vai ser colocado em prática, qual o agente que vai colocar isso em prática. Aquela conclusão, ela ou está incompleta ou nem tem a conclusão às vezes. O texto é considerado uma parte embrionária. A introdução às vezes está muito curtinha, nem o tema direito foi contextualizado e nem o problema foi colocado, não tem tese alguma. Os argumentos, às vezes, também vêm em caráter embrionário. Os 2 parágrafos de argumento, eles não se completam, não aprofundam a discussão. Ele não prova nada, só começa o argumento e já para o parágrafo. O parágrafo ali pequenininho, com 2, 3 linhas. Muito embriãozinho mesmo, muita sementinha. É uma sementinha que não deu certo ali, que você parou com ela e nem regou direitinho. Aí a gente diz que o texto está com parte embrionária. E isso é terrível para essa competência. Terrível. Muito cuidado com a questão do caráter embrionário. O 6º ponto dessa competência, e esse talvez seja o mais importante de todos, um dos mais importantes. Todas as partes são importantes. Mas tem 6 pontos também na questão do repertório. Eu digo que ele é importante porque para garantir os 200 pontos dessa competência, precisa do repertório. E aí, você tem que entender essas 6 coisas aqui para você fechar essa competência com 200 pontos. Primeiro, o repertório pode ser cópia da coletânea. Segundo, o repertório pode não ser uma cópia da coletânea, mas ele pode ser apenas uma paráfrase, quer dizer, eu pego a ideia da coletânea e digo ela com palavras diferentes. Eu digo ela com minhas palavras. A gente diz que é uma paráfrase. O repertório pode ser não legitimado. O que é um repertório não legitimado? Você tem coisas na sua vida que não tem como provar. Você tem um conhecimento ali que não tem como provar. Por exemplo, você citar uma frase no texto, mas não dizer o autor. Isso não está legitimado, porque não tem nada provando que aquela frase pertence a alguém. Você citar uma porcentagem ali no seu texto, mas não dizer de onde veio essa pesquisa. Tudo isso faz o repertório ser não legitimado. Ou quando você fala de uma experiência pessoal, você fala de um exemplo que aconteceu, que você viu, você diz alguma coisa que não pode ser provada nem pela ciência e nem com alguma coisa cultural, quer dizer, não tem um livro, não é uma música. O repertório é científico-cultural, ele é legitimado. Não pode ser provado o que você está dizendo ali. Você diz porque a maioria das cidades brasileiras, as pessoas são manipuladas pela internet. Olha, isso não é legitimado. Você está dizendo uma coisa que não tem comprovação alguma. Então é um repertório não legitimado. É legitimado, e esse é o que a gente quer, já está caminhando para o que a gente quer. Cópia da coletânea a gente não quer, porque cópia, se copiar muito, você zera. Se tiver pouca coisa de cópia, você não zera, mas a nota vai ser muito pequena. Paráfrase, a gente não quer paráfrase, pegar as ideias da coletânea e dizer com palavras diferentes, a gente também não quer, porque não é muito criativo, não tem originalidade ali. Então a nota vai ser pequena também de repertório. Repertório não legitimado é muito fraco também, porque não tem como comprovar o que você está dizendo. Não é um repertório legítimo. O repertório legítimo é o que a gente quer. É aquela frase que você cita, mas tem o autor. É aquele livro que você cita e fala o autor, você contextualiza o livro. É a série que você assistiu, que é muito propícia ali para discussão e você cita. É o fato histórico que você estudou lá nas aulas de história. Uma coisa
do conhecimento humano que pode ser comprovado. É uma porcentagem, mas tem um instituto de pesquisa para amparar o que você está dizendo. E a pertinência? A pertinência é outra coisa que a gente quer. O repertório, ele vai ser legitimado e pertinente, ou seja, o contrário, aliás, o repertório é pertinente quando ele é legitimado. Repertório de cópia, repertório de paráfrase não legitimado, ele não é considerado pertinente. E repertório não pertinente perde nota. O repertório vai ser pertinente quando ele for legitimado. Só legitimado? Não. Ele tem que ser legitimado e tem que se ligar a ao menos um ponto do tema. A manipulação do usuário através dos dados da internet. Então, para ser considerado pertinente, ele tinha que se ligar pelo menos à questão da internet. Ele tinha que, o repertório, a frase que você citou, ela tinha que ligar pelo menos em relação à questão da manipulação. Se o repertório for legitimado e ele se ligar a pelo menos um ponto que o tema propôs, vamos supor que o tema propôs três pontos. Se o repertório se liga a pelo menos um e ele é legitimado, é uma frase, mas cujo autor foi citado o nome, é um fato histórico, mas está bem contextualizadinho, é um fato histórico realmente que pode ser comprovado, então esse repertório é pertinente. E ele vai ser produtivo, e é esse que a gente quer. Com o seu treinamento, no final, a gente espera que você, para dominar essa competência, você chegue nesse nível, que use repertório produtivo. O repertório é produtivo quando ele for legitimado, quando ele for pertinente e quando ele... ou seja, é quando ele se liga totalmente a todos os pontos da discussão. O repertório se liga só a um ponto, ele é pertinente, mas não é considerado produtivo. Ele é produtivo quando ele é legitimado e ele se liga a todos os pontos que o tema traz. Manipulação do usuário através dos dados da internet. O seu repertório se liga a todos os pontos. Se liga a questão da manipulação, se liga a questão da internet, se liga a questão dos dados que circulam. Ele liga em todos esses pontos. É um repertório de uso produtivo. Então, para tirar a nota máxima nas competências, olha só, é seguir a questão todos os pontos do tema, não tangenciar, falar de todos os pontos, fazer texto dissertativo argumentativo, usar outros tipos de texto, mas só quando isso for para provar alguma coisa no seu texto, não deixar nenhuma parte embrionária, nem o parágrafo da introdução muito pequenininho e não terminar de desenvolver a introdução, não deixar a conclusão pequenininha sem terminar de colocar os pontos da conclusão, não deixar parágrafo de argumento também pequenininho e não aprofundar, não provar o que você queria. E o repertório não deve ser cópia da coletânea. Cópia da coletânea vai perder nota, não copie jamais. Se copiar muito, leva 0 direto. Se copiar pouco, mesmo assim, vai tirar uma nota muito baixa nessa competência. Não fazer paráfrase da coletânea. Só faça paráfrase da coletânea se for um caso assim, você não tiver ideia nenhuma. Você está num dia que você não está bem e parece que você não tem ideia nenhuma para fazer seu texto. Aí sim, você arrisca, porque é melhor perder um pouco de nota do que perder tudo. Tentar não ficar usando o repertório não legitimado. Se vai falar uma porcentagem, gente, fala a fonte da porcentagem. Se vai citar uma frase, diga de quem é a frase, de qual autor que é. Se vai falar de um filme, contextualiza direito. Se vai falar um fato histórico, contextualiza o fato histórico direito. Só use repertório legitimado, que possa ser comprovado ou na ciência ou na cultura. E use repertório pertinente? Não, use produtivo. Pertinente é o seguinte, você sabe que vai perder um pouco de nota se for pertinente. É o repertório que é legitimado, mas que só liga a um ponto da discussão. Para ele ser considerado produtivo, ele tem que se ligar aos pontos todos que o tema traz. Aí é o produtivo, é o que a gente quer. Aí você vai, fazendo isso, você vai conseguir tirar 200 nessa competência. Lembrando que a redação vale 1000 e essa competência, ela vale 200. Bom,
Essa foi a nossa aula sobre a segunda competência. Vamos fazer a segunda parte dela. E na segunda parte eu vou mostrar para vocês a grade que o corretor usa. Eu vou mostrar para vocês também um exemplo de texto, né, tirado de textos da internet e tudo mais, do guia do Enem, mostrar para vocês textos que podem ganhar a competência toda e textos que perdem nota em determinada competência. Vamos fazer isso na segunda parte e, se Deus quiser, você vai dominar direitinho essa competência. O que você vai fazer para mim essa semana? Vai estudar esses pontos. Espero que você tenha anotado direitinho. Vê a aula de novo se for preciso. Anote, estude esses pontos. Tiver dúvida, claro, você manda para mim. É isso, né? Até a próxima aula.